aberto, ok? Pronto, e já temos aqui participantes a chegarem. Boa tarde a todos, os que já estão aqui a chegar à nossa sala virtual do webinar de hoje. Gostávamos muito que partilhassem connosco quais são os vossos setores de atividade, para a Fernanda, a nossa convidada, também poder conhecer um bocadinho melhor qual é a nossa audiência. Poderão fazê-lo através do Q&A ou do bate-papo. Então, temos aqui o Miguel, que é do setor do descanso, dos colchões. Bem-vindo, Miguel. Obrigada por estar em mais esta iniciativa da Câmara de Comércio. Temos também o Jorge, da DOTS Training, que é consultoria em desenvolvimento organizacional. Temos também uma empresa de consultoria, auditoria e formação na área da segurança do trabalho e segurança industrial. Bem-vindo, Carlos. Temos o Pedro, que é consultor independente na área de recursos humanos. Não se esqueçam de ir partilhando connosco qual é o setor de atividade da vossa empresa. Temos aqui a Célia Esteves. Olá, Célia. Temos uma sociedade de advogados. Bem-vinda, Vera. Também está connosco uma empresa de painéis digitais e reclamos luminosos. Uma empreendedora na área da nutrição, através da marca Herbalife. Um fabricante de mobiliário doméstico e continuam a chegar mais participantes. Uma empresa de metalurgia. Olá, Manuela, bem-vinda aqui à sessão de hoje.
Temos uma outra empresa na área de recursos humanos e consultoria. Portanto, eu diria que temos aqui uma audiência bastante diversificada, como vem sendo habitual. Bastante, bastante. Vai ser um desafio, não é, Fernanda? Sim. Uma empresa de moldes. Bem, são 3:02. Eu propunha que arrancássemos então com o de hoje. Boa tarde a todos, mais uma vez muito bem-vindos a este webinar que hoje é dedicado aos domínios dos processos de negócio e de que forma é que as empresas poderão ser mais competitivas no pós-Covid. O meu nome é Andreia Jota e eu sou, como é habitual, ultimamente a vossa anfitriã neste webinar de hoje. Sou responsável de marketing e comunicação da Câmara de Comércio. Hoje vamos então saber um pouco mais como definir, analisar e caracterizar os processos críticos para o negócio das empresas, bem como implementar um plano de mitigação e gestão de riscos e identificar quais serão os riscos e as oportunidades que as empresas poderão ter pós esta pandemia. Recordo-vos que durante a sessão o vosso vídeo e os microfones estarão desligados, portanto solicito que todas as questões que tenham vão, por favor, colocando aqui no nosso Q&A para que depois eu possa colocá-las à Fernanda. E agora passava a apresentar a Fernanda, que é a nossa convidada de hoje. A Fernanda é consultora da Unit Consulting, que é parceira da Câmara de Comércio já há algum tempo. Iniciou a sua atividade profissional como gestora de processos há mais de 25 anos no setor automóvel. Há 15 anos iniciou o seu percurso em consultoria, especializando-se em diferentes áreas, seja especializando-se na gestão de processos em diferentes setores de intervenção, seja eles a indústria de moldes, a injeção de plásticos, eletrónica, o calçado, o têxtil ou a saúde, entre muitos outros. Obrigada, Fernanda, por ter aceito aqui este nosso desafio e se juntar a mim neste webinar e passo-lhe a palavra. Obrigada, Andrei, e obrigada a todos os presentes pela confiança que depositaram aqui na Câmara de Comércio e na Unit neste pequeno webinar e neste pouquinho de tempo que vão passar connosco. Como o tema indica, vamos tentar falar aqui de uma forma simplista da gestão de processos que neste momento de pandemia, onde as empresas foram confrontadas com um problema e ameaças que nunca foram temas nas próprias organizações, como é que, dominando estes processos dentro da organização, podemos então ser um bocadinho mais competitivos e podemos reagir estabelecendo aqui alguns planos para reagir melhor a todo o contexto que os nossos processos nas nossas organizações vão sofrer e estão a sofrer e como tirando vantagem também muitas vezes do domínio destes processos para ser mais competitivo. É claro que devido ao tempo reduzido que este webinar, isto não pretende ser uma formação, é mesmo um webinar, demos prioridade a conceitos simples, de forma que eles sejam facilmente percebidos por todos, dependendo do grau de conhecimentos que já possam ter, que já vimos aqui, muitos de vocês já têm aqui consultores e assim já devem dominar um bocadinho, mas depois deixando aqui também espaço para as perguntas e as respostas mais para a frente. E arrancamos então com os objetivos desta tarde, que estão focados naquilo que era o nosso desafio, de poder então definir o que é um processo, como é que podemos identificar, analisar e caracterizar estes processos. Vamos nos centrar nos processos de negócio da organização, também os vamos definir e dizer o que são estes processos de negócio. E por fim vamos falar um bocadinho na gestão do risco e os planos de mitigação para tornar então as empresas um bocadinho mais competitivas. Dentro deste contexto que é definir processos,
algo muito simples que por vezes as empresas nem sempre avaliam e colocam os processos desta forma nas organizações. O que é um processo? Quando eu tenho uma atividade ou um conjunto de atividades dentro de uma organização que faz uso de recursos e que transforma entradas, ou seja, inputs, em outputs, eu tenho aqui processos. É importante que esta transformação seja bem definida dentro da empresa para que eu possa dominar estes processos. Quando eu falo em recursos, eu estou a falar de recursos tais como recursos humanos, equipamentos, informação, matéria-prima, dependendo do negócio da vossa organização, dependendo daquilo que ela faz, qual é o seu produto, no fundo, estes recursos podem ser diferentes. No fundo, aquilo que nós temos nas organizações é que todos nós gerimos diariamente conjunto de processos onde o objetivo é sempre aquele para o qual o negócio existe. Por isso, no output final há de ser sempre aquilo que é o nosso propósito como organização. E para que esta organização funcione de forma eficaz, eu vou ter que gerir numerosas atividades interligadas, lógico, uma relação, interligação entre muitos processos. Continuando com a nossa, eu gosto muito de bonequinhos e de esquemas, usando aqui a formatação simplista, uma organização pode ter 3 processos relacionados entre eles, onde eu tenho uma entrada inicial de recursos e uma saída final, muitas vezes um produto ou de um serviço, ok? E esta interligação e estes processos vou ter que os estruturar. Há pouco eu dizia que um processo é formado de atividades, de conjuntos de atividades, isto porque este meu processo número 1 pode ser um conjunto de atividades que estão aqui bem estruturadas, encadeadas para produzir o seu output. Tenho sempre a questão de encadear as relevantes, mas nós ainda vamos ter aqui outra questão que nem todas são críticas e vamos ver porquê. Podíamos ainda complicar a coisa e dizer que, atenção, isto nem sempre é uma sequência porque tenho alguns processos que as suas atividades, quando as acontecem, a meio, eu tenho interligação com outros processos. Okay? Esta é uma forma simples de esquematizar processos. É claro que se nós pegássemos num processo qualquer comercial, penso que todas as vossas organizações têm o processo comercial, seria muito simples dissecá-lo aqui em atividades tais como levantamento de requisitos de cliente, elaboração da proposta, o acompanhamento da proposta até eu chegar a uma adjudicação de um serviço que depois vai encadear noutro processo que será a realização desse serviço. Okay? Quando eu estou a definir processos, no fundo é tentar ver qual é a sequência de atividades que ele é constituído. Continuando na análise e na caracterização destes processos, vimos então que eles estão interrelacionados muitas vezes e que eles são geridos de forma mais eficaz se eu construir esta sequência de atividades, mapear os meus processos, eu consigo atingir os meus objetivos, os meus resultados pretendidos, aquele tal output que é o meu objetivo final da organização. Toda esta abordagem, no fundo, faz com que eu controle melhor as minhas atividades, as minhas interrelações entre atividades e processos, as minhas interdependências. E todo ele vai afetar o desempenho global da minha organização.
colocando de uma forma um bocadinho distinta daquilo que eu fiz anteriormente, e eu posso ter uma cadeia de processos onde todo este estudo que eu faço das entradas, das saídas, das interligações, dos recursos associados e de controlos que eu vou colocar, vão-me permitir gerir melhor a minha organização. E ser, no fundo, constantemente revisto para poder incluir melhorias. Processo de negócio, que foi um bocadinho aquilo que nós quisemos focar-nos neste webinar. Quando nós falamos de processos de negócio, estamos muito a pensar nas atividades operacionais, da empresa, onde no fundo eu tenho um conjunto de atividades que estão mais diretamente associadas ao cliente e que vão influenciar no fundo a sua satisfação. A satisfação do cliente é o meu negócio, ok? Vai influenciar positivamente o meu negócio. E por isso vamos nos debruçar mais sobre estes processos de negócio. É a nossa prioridade. Alguns exemplos de processos de negócio são, por exemplo, desenho de produto, gestão comercial, o marketing, a realização de produto e serviço, a gestão de armazéns, o apoio ao cliente. Poderíamos analisar aqui 2 ou 3 tipologias de empresas daquelas que se apresentaram no início e iríamos constatar que alguns destes processos podem ser os mesmos, isto é, o seu nome, mas depois aquilo que é importante é que cada um de vocês estrutura as atividades da sua organização. Temos ainda nesta temática dos processos, muitas vezes catalogamos noutras tipologias. Nos processos de gestão, que estabelecem no fundo o propósito, as estratégias políticas da empresa que vão ser aquelas que vão conduzir e dar aqui algum mote para os outros processos, no fundo são mais ligados à gestão do topo. E vamos ter os processos de apoio, também conhecidos por processos de suporte, que servem de complemento ao suporte da execução das atividades e dos processos operacionais. Okay? Isto é, acabam por estar muito relacionados com os processos de negócio, mas são mais o seu suporte. E temos aqui a gestão de recursos humanos e a gestão de equipas e de equipamentos e infraestruturas. Todas as empresas têm estes tipos de processos? Sim. Se o catálogo dos meus processos é igual em todas as organizações, não. Existem empresas onde, por exemplo, vou dar o exemplo das compras, onde numa empresa, por exemplo, de consultadoria, onde aquilo que eu vendo são serviços muito associados a conhecimento, a prestação de baseada em conhecimento, eu não terei talvez tanta compra, não é tão vital e até pode estar como um processo de suporte. Mas se eu vou para a metalúrgica, onde eu não consigo construir, fabricar nada sem a minha matéria-prima, sem o meu aço, o meu alumínio ou o que seja, eu vou ter um departamento de compras que já é um processo de negócio. Okay? Atenção que ao construir estes processos, sejam eles de negócio, que é aqueles que eu me vou focar, mas esta construção de processos, de atividades dentro da organização, pensem sempre que eu quero definir todas elas, vou atribuir por vezes tipologias diferentes, importâncias diferentes, mas todas elas são importantes. Pensem num puzzle. Agora com a pandemia nós vimos muitos amigos, e eu não sou o caso, mas muitos amigos que se dedicaram a construir puzzles. Pensem que as nossas organizações são caixinhas de peças que encaixam na perfeição e que se faltar uma, alguma coisa pode correr menos bem.
Fernanda, aproveitava agora para partilhar aqui os resultados de um pequeno inquérito que fizemos à audiência e então perguntávamos que processos é que a audiência considera que precisa de melhorias antes da pandemia. E na realidade a maioria das respostas focam-se em duas áreas, a gestão comercial e o marketing. Pronto, isto é importante perceber realmente porque também se calhar tem muito a ver com a tipologia de empresas que temos aqui a ouvir-nos. Muito bem. Da minha experiência, eu diria que, infelizmente, para aquilo que é habitual, a gestão comercial é sempre um problema. Não sei porquê, mas isso dava um caso de estudo. Mas é engraçado porque são muitas vezes aqueles processos mais simples de mapear e que têm objetivos já muito próprios, que obedece muito a esta estruturação por processos, mas depois não conseguimos, que são aqueles que as empresas reconhecem onde têm as suas fragilidades. Bem, se alguém quiser aqui detalhar no que andei dentro, por exemplo, do processo de gestão comercial, quais são aqueles as atividades, vá lá, que se calhar são mais frágeis, temos todo o gosto que o façam. Vamos então caracterizar os nossos processos, pode ser que ajude, e espero bem que sim, estas questões que estão aqui em foco. O que é que nós, para, no fundo, identificar e analisar um processo, eu tenho sempre de definir? Entradas e saídas esperadas. Eu tenho que saber muito bem o que é que eu tenho à partida e o que é que eu procuro atingir à chegada. E isso decompondo cada processo, por exemplo, a minha gestão comercial, eu tenho que saber muito bem o que é o produto que esta gestão comercial me faz. Qual é o seu produto? É uma proposta adjudicada? É conseguir chegar à encomenda? Atenção, que depois estes processos devem ser configurados à medida da organização. Em algumas organizações, por exemplo, a encomenda ainda é gerida dentro do processo comercial. Há outras organizações que consideram que quando já temos uma encomenda, já ela faz parte de outro processo, do tratamento da encomenda. Onde é que começa e onde é que acaba é a imagem da sua organização. Outro ponto que é muito importante é definir as interações, as sequências, no fundo, de atividades e as interações. Onde é que aquilo que eu estou a produzir, aquilo que eu estou a fazer, as atividades que eu estou a desenvolver, mexem com outras atividades. Por exemplo, um caso crítico de obrigação de passagem de informação. Se a informação muda num processo, ela tem que ser passada para outro processo, muitas vezes durante a sua execução. Outro ponto importante é os recursos disponíveis necessários para a execução destes processos. Ao definir a minha atividade, eu tenho que saber aquilo que eu preciso para ela ser bem executada. E vamos ser realistas, no sentido de que estamos perante as nossas organizações, é sempre necessário fazer ponto de partida e ter que analisar os recursos que eu tenho neste momento. Quando eu faço os planos depois de melhoria, é que eu então equaciono estas fragilidades que eu vou encontrar e muitas vezes estão nos recursos. E quando eu falo recursos, estou sempre a falar em equipamento, pessoas, tempo e informação. Não estou a falar só de recursos, pessoas, estou a falar na abrangência dos recursos. Esta informação, a informação também é um recurso muito importante e que às vezes é mal gerida dentro das atividades, ok? O recurso financeiro também agora é um grande desafio, gerir tudo melhor, mais competitivo e não há investimentos, não há possibilidade de investimento. Também é um grande desafio que vamos ter que gerir. As atividades têm que ter responsáveis. Podemos estabelecer responsabilidades para o processo,
para a condução do processo em si, mas depois cada atividade vai ter vários intervenientes. Intervenientes que têm que ser funções, mas funções estas que também têm que estar limitadas nas suas autoridades. Voltando aqui, vou utilizá-lo como exemplo, mas a nossa gestão comercial, por exemplo, pode ter uma atividade que é a elaboração de uma proposta. E eu tenho um gestor de conta que tem responsabilidades associadas à sua conta e elabora essas propostas. No entanto, existe às vezes regras nas organizações que a partir de um determinado valor ele já não tem autoridade para enviar para o cliente sem uma assinatura do diretor comercial, por exemplo. Estas são as distinções que nós temos que, estes patamares que temos que estabelecer nos nossos processos. Por fim, também, e muito importante, são os critérios e as metodologias que eu vou associar para, no fundo, tornar a operacionalização e o controle mais eficaz. Quando eu estou a planear toda esta estruturação de processo, eu tenho que pensar, e eu costumo chamar muito atenção a isso quando estou perante uma plateia que hoje infelizmente não vejo, mas que espero que esteja aí muito atento, é o bom senso, ok? À minha medida e vou ter atividades que me vão obrigar a ter maior controle, onde eu vou ter critérios e metodologias associadas com algum grau de controle, porque as falhas que ocorrer podem ser muito perigosas para o negócio. Posso ter algum planeamento, às vezes um bocadinho mais simplista, porque o processo não tem, no fundo, tanto impacto. Agora, estes critérios, estas metodologias devem sempre incluir outras coisas tais como documentos, requisitos, competências das pessoas, o grau de automação dos meus processos, porque que a minha gestão comercial não funciona, estou muito ligada ainda ao papel ou já flui tudo numa plataforma informática desde que recebo o pedido do cliente até à saída desta proposta. Toda esta operacionalização pode estar dependente também da própria digitalização, da transformação digital, como se fala muito, destes processos também, ok? Mas temos que ter aqui alguns critérios e metodologia, porque não vamos conseguir controlar tudo, não vamos conseguir estabelecer metodologias muito complicadas se depois também tem recursos que não conseguem acompanhar. No final, eu vou encontrar algo deste género, que é, eu tenho cada meu processo e definir muito bem as atividades que lá estão dentro, mas esta dinâmica de saber o que é que eu tenho à partida, o que é que eu tenho à chegada, como é que eu lá chego, que meios é que eu tenho, que infraestrutura, que ambiente de trabalho existe, quem é que o faz, quais são as minhas competências internas, qual é a minha experiência, como é que eu divido isto em funções. Tenho os meus suportes, a minha informação, que agora, por exemplo, em algumas atividades nós temos um suporte legal que era inexistente, os meus manuais, a minha documentação e ainda agora, muito importante, por final, ter aqui a temática de avaliação, ok? Eu tenho que conseguir medir estes processos e medir não é só medir o meu volume de negócio, é decompor também isto em indicadores de cada uma destes processos e destas atividades. E este desempenho pode ser interno, pode ser externo. Há medidas falando aqui um bocadinho, por exemplo, na metalomecânica, produzir e conseguir identificar mau desempenho interno é resultado muitas vezes em sucata, ok? Tem custos associados,
Eu não deixei sair fora de portas, mas tenho sucata. Pior ainda é quando nós todos temos uma reclamação de cliente que já é um desempenho medido fora de portas. Agora, os desempenhos também podem ser boas performances, no sentido de que consegui vender e consegui ter um bom desempenho e conseguir auscultar isso dentro do meu cliente. Lembrando aqui, por exemplo, a temática, uma participante que temos aqui, por exemplo, da área do direito, ok? É importante para ela ganhar as causas, que é, no fundo, o seu grande objetivo e, muitas vezes, também o aconselhamento que pretende junto de um advogado. E porque o tempo não me deixa muito parar, tenho que continuar, já passou quase meia hora e ainda temos aqui alguns pontos para tratar. Tratar os riscos e as oportunidades. Neste momento, quando nós olhamos para os nossos processos, estamos muito preocupados com as ameaças que podem surgir e é um ponto importante que é nem todos os processos, no fundo, têm os mesmos riscos, as mesmas oportunidades e então eu tenho que fazer este planeamento rigoroso para controlar algumas ameaças que possam estar aqui iminentes, mas também muitas vezes estas ameaças tornam-se positivas e geramos aqui oportunidades. É sempre olhar para as minhas atividades e saber onde é que eu tenho as minhas fragilidades, onde é que eu sou menos bom. E é ótimo quando nós já conseguimos identificar os processos que nós achamos que possam ter um menor desempenho e que possam estar a pôr em causa o nosso negócio como um todo. Depois, se eu gerir esta fórmula em minha organização, dos meus processos, das minhas atividades, com estas todas condicionantes que falamos até agora, mais agora a acrescida destas questões de riscos, supostamente, e eu digo supostamente quase com toda a certeza, eu vou estar muito mais flexível e muito mais organizado para estar pronto para rever os meus processos e estar melhor capacitado para gerir, fazer a gestão das alterações. E não são poucas as alterações que as organizações tiveram nestas últimas semanas que fazer, não são poucas alterações que as nossas organizações vão ter que, nos próximos tempos, estar a rever constantemente os seus processos, porque a realidade dos próximos tempos é um bocadinho incerta. E a facilidade com que domino isto tudo faz-me que eu consigo associar mais facilmente e ser mais flexíveis a todas estas temáticas das alterações que vão surgindo. Só para dar aqui um exemplo de gestão de processos e como é que eu posso alterar processos dentro de uma organização, e eu acho que, apesar do público ser muito variado, eu escolhi aqui um exemplo muito simples para todos entenderem a importância destas temáticas de como, quem, quando e com que suportes eu tenho que estruturar os meus processos. Eu vou apresentar uma organização dos seus processos de negócio, eram essencialmente 3. Estou a pensar numa empresa ligada muito ao comércio, ao público, claro, tem aqui a temática das lojas. Dentro destes 3 processos, que eram as compras, a gestão de armazém e as lojas, de repente a pandemia trouxe-nos uma realidade, foram que se não fosse uma loja de artigos de primeira necessidade, todas elas fecharam. E tivemos muitos empresários que tiveram de repente o seu negócio, e pensando, por exemplo, no mundo da moda, que estavam com as coleções a chegar aos seus armazéns, estávamos aqui perante a abertura da coleção Primavera-Verão 2020, tínhamos aqui um negócio que está de repente cancelado, suspenso, e então é do conhecimento de muitas organizações, tiveram que criar e reinventar um bocadinho o negócio.
para colocar qual era o objetivo, o output final, era colocar o produto acessível ao cliente, vender produto ao cliente. E nesta temática, claro que de uma forma em muitos casos, de uma forma um bocadinho amadora, com aquilo que é a prata da casa, muitas vezes, fizemos aqui uma alteração para pôr o nosso produto a ser vendido online. E tivemos, nesta reestruturação de processos, inventar, ou melhor, reinventar a organização e ter um processo novo que ela não estava habituada. Quando numa loja o meu processo acabava com a entrega do produto ao cliente na loja. Eu agora vou ter que levar o produto ao cliente à sua casa. Esta vertente, estas análises trouxe-nos aqui muitos desafios, que atividades novas eu tenho, que recursos eu tenho, que suportes informáticos é que eu tenho para gerir esta venda online. Nós podemos aqui colocar no faz de conta uma empresa que simplesmente tinha um website e que de repente aproveitou este website e foi vender os seus produtos para aquilo que é o mais fácil, ou teve a possibilidade de criar rapidamente uma loja online, mas poucos o fizeram, mas muitos conseguiram vender produtos através dos Facebooks, das redes sociais, dos Instagrams, do Pinterest e mais também nas suas redes de contacto, porque o e-mail continua a ser também um fator de comunicação. E agora, como é que vai ser depois? O que é que ela vai fazer? Isto tudo é importante também pensarmos que recursos é que nós tínhamos. A cooperação e as parcerias, subcontratações, não são nada que não possam existir nesta temática dos processos. Eu tenho é que continuar a controlar, imaginemos que esta minha expedição foi subcontratada com pessoas externas, eu tenho que controlar na mesma que o produto que é o meu chega ao cliente. E então a nossa organização, como agora vai ter durante muito tempo as suas lojas a funcionar a meio gás, porque a legislação vai implicar que as vendas estejam com espaços reduzidos, muitas cautelas e muita segurança dentro das lojas. Esta nova vertente, isto é, quando muitas organizações se equacionaram e olharam, conseguiram tirar partido daquilo que era uma ameaça que eu reverti de um ponto positivo. Foram bem-sucedidas, nem todas, mas é a capacidade, no fundo, de olhar para aquilo que consigo fazer, com os recursos que eu consigo fazer, com os parceiros que eu tenho junto de mim, e então redefinir muitas vezes os meus processos de negócio. Aqui, por exemplo, nós colocamos como exemplo a minha temática continua inicial igual, apesar que eu agora já mudei o nome, mas continua a ser as minhas lojas que estão aqui. Mas eu vou ter, por exemplo, criação também, como o online tem outras exigências, muitas vezes, que nem sempre as lojas têm, apesar de podermos já ter subcontratado aqui alguma publicidade, alguns meios de distribuição, de marketing, ela vai criar um processo mesmo de marketing, vai continuar com as suas vendas online, pode reverter aqui a temática de mais sustentável, melhorar o seu processo para vender online, os seus suportes até, e então a sua expedição. E vamos ter agora duas formas de chegar ao nosso objetivo, mas dois suportes diferentes. Continuando ainda, estamos sempre aqui na mesma temática, independentemente de como eu estou, como é que eu pelo meio consegui, eu tenho sempre os meus processos definidos da mesma forma. As minhas infraestruturas é que podem mudar. Nesta mudança desta organização, passei de algo muito formalizado no contacto das pessoas para algo que é uma plataforma digital. Okay? As competências das pessoas
podem ter que ser alteradas. A formação, eu penso que a formação, os nossos recursos vão ter que ser bastante ajudados para poder continuar a fazer as suas atividades e reinventar-se. Os suportes, muitas vezes vamos ter aqui mais cuidado com a legislação, vai ter que ter impacto nas nossas organizações e a avaliação, no fundo, por exemplo, esta organização que agora tem métricas diferentes, formas de vender diferentes, também tem, o digital tem sempre esta vantagem, eu vou ter dados para analisar quantas compras, as vendas sim, mas às vezes eu posso, enquanto que numa loja não consigo equacionar muitas vezes a entrada e saída do cliente, ele não comprou porquê, na loja eu posso sempre validar quantos produtos foram visualizados, quantos até chegaram a entrar no carrinho e carrinhos abandonados. Tenho umas métricas, eu não sou de todo especialista na área de marketing, mas tenho outras métricas que eu posso aqui adicionar. Para fechar, se estas atividades, estes fatores todos que constroem os nossos processos são importantes, chega agora o momento de olharmos sempre para esta temática da gestão do risco, de olharmos, no fundo, nesta combinação de probabilidades num acontecimento e as suas consequências. Há que terem atenção. Eu tenho um objetivo e eu tenho aqui a combinação de probabilidades de algo acontecer durante as minhas atividades. Eu consigo obter vantagens, que é o lado positivo, criar oportunidades, ou isto são sempre ameaças, e então tenho um lado negativo. Esta gestão de olhar para os meus processos, conseguir identificar onde é que estão estas ameaças e oportunidades, mas também juntar todo o contexto externo e interno da minha organização, okay? Os meus recursos, existem empresas que não tinham qualquer problema de absentismo que agora têm os seus recursos em casa, a dar apoio à família. Isto tudo tem que olhar para a minha organização, estes recursos e todos estes riscos associados. Depois, tem que construir, mediante aquilo que eu vou identificando como riscos, um plano. E este plano tem que conter o quê? Tem que descrever o risco, dizer o que é que ele é, o que é o risco. É o risco, por exemplo, de uma pandemia, ele vai existir em todas as nossas organizações. A fonte, se é interna, externa, se acontece em algum processo, pode ser externa. O efeito que ele provoca, a consequência, atenção aqui que o efeito não é o mesmo que a consequência, por exemplo, a pandemia pode fazer com que eu tenha uma pessoa infectada e depois, se eu não conseguir controlar este risco dentro da minha organização, eu posso ter uma consequência, que é várias pessoas infectadas, o efeito, e a consequência é fechar a fábrica. A fábrica, a empresa, ter um departamento, um processo até que não pode funcionar, porque tem ausências de pessoas. E, como todos vimos até agora, nem sempre todos os riscos são ameaças com o mesmo grau. Vou ter que priorizar e estabelecer, no fundo, classificar estes riscos. Para quê? Para estabelecer ações sobre estes riscos, atribuindo sempre responsáveis e prazos. Ações no sentido de minimizar e mitigar estes riscos. Como é que eu tento combater a ausência destas pessoas pela pandemia? E quando estamos aqui a falar de confinamento, de voltar ao normal, estamos todos muito preocupados em estabelecer novas regras que não existiam. Validar dentro das organizações, desde o circuito das pessoas, desde os equipamentos de utilização única, de novos processos de higienização que não existiam, que não eram preocupações. Isto tudo devido aos riscos que estão a surgir. E claro, monitorizar, fazendo o acompanhamento tanto das ações como se o risco ou não está a suceder e claro, dentro da lógica do planear para executar, depois avaliar estes dados e rever o meu plano se necessário.
minimizando e considerando alguns riscos já controlados e outros que vão permanecer durante algum tempo. E claro que este plano vai depender muito da dinâmica que eu tenho dentro da minha organização. Pode ser uma coisa mais arcaica, feita num registro manual, numa lista de tarefas, pode ser um ficheiro Excel, que eu consigo ali construir o meu plano de forma que tenha estas condicionantes todos, estes dados todos. Pode ser ainda algo muito mais elaborado, um cronograma, um gráfico Gantt, ou então eu consigo ter a agilização dentro da minha empresa, tenho algo muito mais industrializado ou não, mas tenho os suportes informados instalados para conseguir acompanhar esta informação toda online numa ferramenta de ERP. Okay? Mas não esquecer, o segredo estará sempre em controlar estas dinâmicas de meios, quem, como, quando, onde, que suportes, que metodologias e que dados e como é que eu meço isto tudo. E pronto, é a minha Fernanda, temos aqui apresentação. já umas questões para si. Eu estava à espera de ti. Eu não parei porque era para conseguir chegar Claro, e agora vamos dentro dos prazos responder. estabelecidos, dos 45 minutos que tínhamos Exatamente. de audiência, e espero pelo menos ter conseguido esclarecer estas dúvidas, algumas dúvidas que possam surgir, no fundo, como é que eu construo isto. Claro que Mas sim. diga-me. Então, aqui a Inês Val pergunta se é possível de referir de que forma se pode identificar a prioridade dentro dos riscos. Há bocado, quando a Fernanda falava em priorizar os riscos, se existe Sim. uma forma ou alguma metodologia para o fazer. Existe algumas formas, essencialmente sobre o impacto, jogando com o impacto que ela tem na organização versus a probabilidade dela acontecer. Se ela é certa, existem várias formas de priorizar, esta é aquela que eu acho mais simples e fácil, que é ter vários níveis de impacto e vários níveis de probabilidades e jogar com estas duas questões. A probabilidade de acontecer e se ela acontecer, qual é o impacto. Ok, obrigada. E temos aqui uma questão também sobre o comércio online e o Alexandre pergunta, e se o novo negócio que eu crio online, por ser aberto a todos e mundial, consumir todo o meu stock, como é que eu faço com as lojas e os clientes habituais? Ou seja, como é que eu aqui posso, o processo pode ajudar? É pertinente, mas é assim, o meu processo tem que ajudar porque eu tenho que aqui equacionar logo isso, é um risco que eu vou ter que equacionar à partida e tem que ver com o processo a priori, que é as compras. Se eu tenho uma gestão de armazém muito mais dinâmica, onde eu facilmente tenho aqui muitas movimentações, eu vou ter que arranjar mecanismos que este estoque não pode falhar. Okay? Porque senão, se eu estou a vender aquilo que eu não tenho, algo falhou. Não sei se respondi, espero que sim. Não sei, mas de qualquer forma, se não, creio que o Alexandre depois poderá detalhar mais alguma questão, alguma dúvida que tenha Depois ficado. estas tais interdependências que eu tenho que estruturar muito bem na minha empresa. Que é, não basta depois colocar o processo muito afinado da produção, mas tem que afinar também o antes. Se aquilo que está antes é, por exemplo, algo relacionado com as compras, ele tem que estar dinâmico, tal como as vendas. Ok. Temos aqui uma outra questão que também me parece bastante interessante. Pergunta ao Gabriel: as empresas que tenham certificação em qualidade ISO NP 9001, no momento atual, como fica? Isto é, implicará refazer todo o sistema de gestão certificado, uma vez que o modelo de negócio também mudou, onde haverá algum timing para se fazer, ou haverá algum timing para se fazer essa mudança? É assim, se a empresa tem um sistema de gestão de qualidade 9001
E se é certificada, essa empresa tem uma obrigação de dinamismo de introduzir melhorias. E as suas melhorias, neste momento, já têm que ter a gestão de processo e a gestão de risco, são cláusulas obrigatórias de respeito da 9001. E por isso, neste momento, estas empresas têm como obrigatoriedade dentro dos seus sistemas de estar a olhar para os seus processos, redefinir e de redefinir muitas vezes também os seus riscos. Ok, obrigada. Eu tenho aqui uma questão também. Eu sei que a Fernanda tem grande experiência em apoiar as PMEs nestes últimos tempos, não só nestes últimos tempos, já antes, não é? E queria lhe perguntar, quais é que têm sido os maiores desafios que têm visto nas PMEs, obviamente relacionado com esta temática que estamos a abordar aqui hoje? Mas num contexto geral, mais processos específicos? Eu penso que num contexto geral, e depois se quiser detalhar algum processo específico. Todas as organizações, essencialmente, é impressionante quando nós entramos nas empresas, muitas delas já estão no mercado há 20 anos e, no entanto, sempre que nós entramos com esta temática dos processos, as empresas muitas vezes não olharam não se estruturaram dessa forma. Ainda estamos muito normalmente quem, por exemplo, tem um sistema de gestão da qualidade implementado, já houve essa transformação, mas não tem muito esta temática de ok, eu vou ver quais são as atividades e isto pode ser um processo, pode correr vários departamentos, já não está de acordo com o organograma. As responsabilidades são distribuídas, mas as pessoas podem ser departamentos diferentes, porque eu passo o testemunho de uns processos para os outros, de umas atividades para as outras. E o maior desafio são muitas vezes, em regra geral, para além de construir esta manta de processos e estipular muito bem as atividades, os responsáveis, como é que eu os vou medir, como é que eu os vou acompanhar, é definir os canais de comunicação, as responsabilidades dos canais de comunicação. E surge-nos muitas vezes aquilo que as empresas detectam é que há zonas cinzentas, há processos que não têm dono, há atividades que não estão na terra de ninguém, não têm um responsável e depois, ora, acontece umas vezes, outras vezes não acontece e ela é importante, o processo não pode ser feito sem ela. Ora, uma vez acontece, outras vezes não acontece. E de vez em quando não acontece, alguém dá por ela. Isto é porque não tem o responsável pela sua execução. Zonas cinzentas não podem existir. Ou se não está definido, bem definida a responsabilidade, também temos o caso oposto. Como ela é importante, temos duas pessoas a fazer o mesmo, sem valor acrescentado para a organização. Daí realmente a importância de optimizarmos e de mapearmos tudo isto. Ver se aquela atividade faz falta, se sim, como fazê-la de forma mais eficaz. É claro que depois a maturidade da empresa, a forma como ela trabalha, se temos uma empresa que está mais na área digital, se está menos construída na área digital, se as coisas flutuem, como é que a informação passa de um lado para o outro, é diferenciadora, claro que sim, não há dúvidas. Aqui temos o Pedro que pergunta se há problemas de definição de responsabilidades, como estes que a Fernanda agora elencou, qual é que seria a sua proposta para resolver este problema na engrenagem? Na engrenagem, não sei se percebo muito bem qual é Ou seja, na falta de haver definição de responsabilidades, de quem faz o quê, o que é que proporia para que se ultrapassasse esta questão? Pois, mas a fórmula tem que existir um responsável. Ela tem que existir. Por isso, é uma das coisas que não é responsabilizar só para depois ter um culpado, é porque aquela atividade é importante, alguém tem que se responsabilizar, alguém ou um grupo de pessoas que tem aquela função. Alguém tem que fazer a atividade, porque senão mais à frente ela pode não existir. Por isso muitas vezes ao nós retratarmos e nós escrevemos os nossos processos, também estamos aqui
no fundo, legalizar as responsabilidades e aquilo que é suposto se fazer. Porque aquilo que não está descrito de se fazer é esquecido. Exatamente, é verdade. Bem, gostaria só aqui de partilhar os resultados deste último inquérito que fizemos à audiência e para ver se temos aqui algumas alterações. Na realidade, agora, e quando perguntámos à audiência quais os 2 processos que, depois de ouvirem esta apresentação, acham que irão se debruçar mais sobre eles, basicamente o marketing continua aqui em grande destaque, o tema da gestão comercial continua a aparecer e surgiu aqui, eu diria em exáquio, a entrega ao cliente, ou seja, isto também, pelos vistos, é uma problemática que agora algumas empresas estão a deparar. Acredito que sim, acredito e porque muitas vezes nós acabamos muitas vezes por acreditar que o nosso produto a entrega ao cliente e tem um produto ou pode ser um serviço. A linguagem pode ser simplesmente esta, é aquele produto só vai ser considerado pelo cliente quando ele for entregue. Eu posso ter uma fábrica XPTO, se o produto não chegar nas condições expectáveis ao cliente, ele não vai ficar satisfeito. E o produto pode ser um telemóvel, pode ser uma refeição que chegue fria, pensando na restauração, pode ser um relatório com um esclarecimento que não é perceptível que o cliente não tenha a resposta às suas dúvidas. Temos aqui um problema, que é a entrega ao cliente. E o trabalho até pode estar supostamente bem feito, mas até chegar ao cliente, ou basta a entrega ao cliente ser feita fora de um prazo. É verdade, ou seja, no final disto tudo, o output, não é, que nós entregamos ao cliente, seja o produto ou serviço, e se cumprimos ou não as expectativas do nosso cliente. Do nosso cliente e do objetivo do nosso negócio. Exatamente, exatamente. E que haja essa articulação, não é, entre o cumprimento das expectativas e o cumprimento do objetivo estratégico da organização. E aqui não há marketing, não há comercial que nos valha, porque também depende daquilo que nós vendemos, não é? Temos que ser realistas e que utilizar sempre, eu digo sempre, o bom senso. Não vamos vender aquilo que não conseguimos entregar e às vezes vender é um prazo. Não vamos prometer aquilo que nós sabemos à partida que nós não vamos conseguir cumprir. Certíssimo. Bem, Fernanda, não sei se quer deixar aqui mais alguma sugestão ou alguma dica à nossa audiência. Se alguém, entretanto, tivesse alguma dúvida que queria ver isto esclarecido, estamos ao dispor. Ok, muito obrigada, Fernanda, mais uma vez por nos ter acompanhado durante estes 45 minutos. Eu volto a referir que iremos partilhar a sua apresentação com todos os participantes, será enviada, se possível ainda hoje por e-mail, eu irei enviar, e também alguma questão que tenham sobre este tema ou outro, poderão sempre também depois, digamos, fazermos chegar na resposta ao meu e-mail. E pronto, e temos aqui algumas pessoas a agradecer a apresentação, que acharam muito interessante, com boas dicas, que foi muito bom, tendo em conta o timing e o objetivo a que nos tínhamos proposto, a darem-nos os parabéns. Portanto, muito obrigada a todos vocês também que têm estado connosco e até breve. Obrigada, Fernanda. Obrigada.